ditadura não é feita para pegar comunista. A ditadura é feita para acabar com a democracia. O que eu considero? Um desafio à autoridade. A luta dos estudantes insere-se na luta mais ampla realizada hoje no Brasil por todos os setores oprimidos da sociedade por um Estado democrático. Em 23 de maio de 1932, a Praça da República estava tomada por manifestantes. Eles protestavam contra Getúlio Vargas, que há 2 anos governava o país como um ditador, com o poder legislativo fechado e sem a Constituinte que prometeu. Aquela noite acabou em sangue. Os partidários de Getúlio se concentravam num prédio na rua Barão de Itapetininga. Estavam fortemente armados porque esperavam a invasão. Quando a multidão forçou a porta de entrada, eles abriram fogo. Tiros e granadas derrubaram 11 manifestantes. 3 morreram na praça e um quarto morreu 5 dias depois. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. 4 jovens. As iniciais do nome deles viraram sigla de uma organização clandestina criada logo em seguida para organizar um levante contra o governo federal. O MMDC tinha sede na Faculdade do Largo de São Francisco e muitos dos militantes eram estudantes de direito. Em poucas semanas, eles estariam lutando na Revolução Constitucionalista de 32. Os estudantes voltaram às ruas anos depois para exigir que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. Mais tarde, lutaram na campanha O Petróleo é Nosso, a favor do monopólio do Estado na exploração desse recurso. Desde 1937, eles estavam organizados na União Nacional dos Estudantes, a UNE, que vem formando gerações de líderes políticos para o país. No começo dos anos 1960, a UNE apoiava as reformas de base que o governo de João Goulart tentava implementar. Mudanças profundas, como a reforma agrária, para dividir os latifúndios improdutivos, e a reforma fiscal, que limitava a remessa de lucros das multinacionais às suas matrizes fora do Brasil. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar. Os estudantes defendiam especialmente a reforma educacional, que pretendia democratizar a universidade e erradicar o analfabetismo. Para isso, havia um método revolucionário de um educador pernambucano, Paulo Freire. O golpe militar de 1964 acabou com o governo de Jango e com as reformas. Na madrugada do dia 31, tanques do exército rolavam sobre a cidade sem encontrar resistência. Depois, a organização foi proibida, mas ela seguiu viva e ativa na clandestinidade, resistindo à ditadura que se instalou e lutando como podia pela volta da democracia. Quatro anos depois, em 1968, o confronto dos estudantes com a ditadura militar atingiu o ápice. Foi um embate tenso e sangrento que durou todo aquele ano e teve São Paulo e Rio de Janeiro como principais arenas. Em março, um ato de protesto contra o aumento das refeições no Calabouço, um restaurante universitário, foi reprimido com violência pela polícia. O secundarista Edson Luiz de Lima Souto morreu baleado. Daí em diante, as passeatas estudantis foram constantes. Sempre reprimidas, deixando um rastro de prisões e sangue derramado. Mas elas foram crescendo tanto, com apoio popular, que a ditadura não pôde impedir a maior de todas, em junho. Ela reuniu também trabalhadores, artistas, intelectuais e políticos, e ficou conhecida como a Passeata dos 100 mil. O mundo pegava fogo, o Brasil pegava fogo.
E quem acendia chamas era a rebeldia estudantil. A ditadura militar se viu acuada e decidiu reagir com ainda mais ditadura. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968... Em dezembro, o governo baixou o Ato Institucional número 5, um decreto que fechava o Congresso e as Assembleias Legislativas e suspendia as liberdades democráticas no país. O ato impunha censura à imprensa, proibia reuniões políticas e tornava muito difícil a oposição ao regime no plano institucional. Uma parte da oposição foi para a luta armada e a ditadura começou uma intensa caçada a ela. Os estudantes eram parte da caça. Lançou Carlos Alberto, atira e gol! Gol do Brasil! Carlos Alberto! Anos 70, o Brasil é campeão do mundo, tricampeão do futebol. Brasil, tricampeão mundial do futebol. Ao mesmo tempo, você tem uma ditadura que humilha a população, que não deixa a população escolher presidente, em que você não tem os jornais sob censura, as pessoas sendo, os inimigos do regime sendo censurados. A Catedral da Sé estava lotada. Mais de 3.000 pessoas vieram para a missa. Não cabia todo mundo. Quem estava dentro tinha medo. Quem ficou de fora, mais ainda. Afinal, não era uma missa comum. Era uma cerimônia fúnebre e um ato de repúdio à ditadura militar. O morto era Alexandre Vanucchi Leme, estudante de Geologia da USP. Ele tinha 22 anos e era também militante da ALN, a Ação Libertadora Nacional, um grupo de resistência armada à ditadura. Alexandre foi preso dias antes pelo DOI-CODE, sigla de um órgão do Exército, o Destacamento de Operações de Informação, do Centro de Operações de Defesa Interna. Tinha esse nome bonito, mas fazia o serviço sujo. Não prendia opositores do regime, subversivos, como dizia, para processar e julgar. O DOI-CODE sequestrava, torturava e matava, e depois mentia sobre as mortes. Foi o que fez com Alexandre. Inventou que ele morreu atropelado, tentando fugir de um cerco, quando morreu de tanto apanhar. Essa morte entornou o caldo que já fervia nos caldeirões das universidades. 4 anos haviam se passado desde o AI-5 e um novo movimento estudantil se organizava. Agora, o foco mais imediato do ME era revogar o Decreto-Lei 477, o AI-5 particular dos estudantes. Ele proibia formalmente qualquer ação política nas escolas. Correntes estudantis se organizavam, conectadas a algum partido ou grupo clandestino de oposição ao regime. Em São Paulo e logo em outros lugares, as principais correntes eram 4. Unidade, próxima ao Partidão, o Partido Comunista Brasileiro, Refazendo, ligada à Ação Popular, grupo da esquerda católica, Liberdade e Luta, ou Libelu, vinculada a um grupo trotskista, e Caminhando, articulada com o Partido Comunista do Brasil, que na época fazia a guerrilha do Araguaia. A esquerda liderava o movimento estudantil neste momento. Os estudantes de direita não tinham correntes organizadas. Os conservadores apoiavam a ditadura e não queriam saber de política estudantil. Os liberais progressistas, que repudiavam o regime militar, faziam aliança com as correntes de esquerda. O objetivo comum era restaurar a democracia no país. Nesse clima, um jornalista e cineasta conceituado tornou-se quase ao mesmo tempo, no meio do ano, professor da ECA e diretor de jornalismo da TV Cultura. O nome dele era Vladimir Herzog. Algumas semanas depois, ele não seria apenas o professor querido e o colega admirado, seria mais uma vítima, um mártir da luta contra a ditadura militar brasileira. 31 de outubro de 1975, de novo a Catedral da Sé. De novo, uma cerimônia fúnebre que também é um ato de protesto. Mas agora já é uma multidão de 10.000 pessoas que tomam a igreja, a praça e as ruas laterais. Lá dentro, encomendam o corpo de Vlado Herzog. Dentro e fora, a massa indignada quer o sepultamento da ditadura militar.
25 de outubro de 75. Uma semana antes, Herzog foi intimado a prestar depoimento no doicode por ligação com o Partido Comunista. Entrou na manhã de um sábado e no fim da tarde estava morto, por torturas. Os matadores simularam o suicídio dele sem a menor preocupação com a verossimilhança. Na foto que distribuíram, o corpo está dobrado. Nem cabe no cubículo onde ele teria se enforcado. A mentira dos carrascos é visível. A morte de Vladimir Herzog tem repercussão mundial. No Brasil, a censura não consegue controlar a narrativa dos fatos e ninguém engole a versão de suicídio. A ditadura é fortemente pressionada a conter a violência nos seus porões. Uma parte importante da imprensa se sensibilizou, porque ele era um jornalista. E houve dentro da USP uma mudança de atitude institucional. Eu acho que o corpo docente se solidarizou e mudou de atitude. Eu acho que o corpo docente falou, isso aqui não dá para aceitar. Um professor da universidade foi preso, morto, assassinado. Liberdade! Liberdade! 30 de março de 1977, 4 anos exatos da missa fúnebre de Alexandre Vanucchi Leme na Igreja da Sé. Mais uma vez, na véspera do aniversário do golpe de 1964, um grande ato de oposição à ditadura agita São Paulo. Milhares de estudantes da USP e de outras escolas chegam aqui, no Largo de Pinheiros, vindos da cidade universitária. É a primeira passeata estudantil no Brasil em quase uma década. A marcha não teve nenhum planejamento. Foi proposta de surpresa pela Libelu, numa assembleia que discutia as condições do ensino superior. E arriscada que fosse, ela foi aprovada. Os estudantes queriam mais do que melhorar a educação. Queriam tomar de novo as ruas, para exigir a volta da democracia. O governo paulista é pego de surpresa. Quer impedir a passeata, mas logo vê que não é possível. É gente demais para dispersar e qualquer ação da polícia só vai aumentar a repercussão do protesto. O rádio e a TV já noticiam para todo o país. Censurar também é difícil. A ordem é acompanhar de perto, sem intervir. O desafio à ditadura já está feito. São Paulo e o Brasil já sabem da sua ousadia. Em maio, numa assembleia no Instituto de Psicologia, nasce o Diretório Central dos Estudantes, para agregar os centros acadêmicos de todas as faculdades da USP. Nasce o DCE Livre, um órgão político em desafio aberto ao Decreto-Lei 477. O primeiro dos muitos DCEs que começaram a pipocar no interior de São Paulo e em todo o Brasil. A primeira eleição de diretoria tem 9.000 votantes, mas as urnas são roubadas num episódio nebuloso que fez suspeitar da ditadura. Se a ideia é intimidar e desanimar os estudantes, ela é péssima. Uma nova eleição conta 14.000 votos e a chapa Refazendo é eleita para conduzir o DCE. 3 meses depois, em agosto de 76, já há organização suficiente nas universidades brasileiras para acontecer o primeiro Encontro Nacional de Estudantes, em São Carlos, no interior paulista. Mal fazem esse, os estudantes já partem para o segundo encontro, em outubro. A meta é recriar o mais rápido possível a UNE, para fazer o que diz a sigla e a história da entidade: unificar nacionalmente as lutas dos estudantes em defesa da educação e da democracia. Os estudantes já estão de volta às ruas. Só falta voltar à UNE, para terem mais força e mais voz. A passeata de março de 77 traz os estudantes até o Viaduto do Chá, que há 130 anos liga o centro histórico de São Paulo ao lado novo da cidade. Um marco simbólico de transição para o futuro, como o movimento estudantil também vai ser. No início de maio, o Brasil está em alta tensão. O regime militar havia piorado o que já era ruim. Poucos dias antes, o ditador Ernesto Geisel promulgou um conjunto de leis autoritárias, conhecido como Pacote de Abril. O Congresso Nacional foi fechado mais uma vez, temporariamente, e as regras das eleições de 1978 foram mudadas para evitar uma nova vitória acachapante da oposição, como a de 1974.
Os estudantes vão para a ofensiva. Uma assembleia com 5.000 deles na PUC marca um grande ato de protesto para 5 de maio no Largo de São Francisco. O dia chega e o quórum dobra. Agora são 10.000, reunidos no coração estudantil de São Paulo. Eles decidem sair em passeata até a Praça da República, 1 quilômetro adiante, mas encontram a polícia no meio do caminho. Passeata não pode permitir. Volta para casa que está tudo em paz. Impasse no viaduto do Chá. Os estudantes não conseguem ultrapassar a barreira da tropa de choque, mas novamente, como aconteceu em março, eles são muitos. Gente demais para dispersar a cacetetes e jatos d'água, diante de uma multidão de testemunhas. Quando a polícia ameaça engrossar, eles sentam no chão. Não dá para bater neles assim, pacíficos, desarmados. O confronto termina em empate, mas daqueles que têm gosto de vitória para um dos lados. A ditadura impede a passeata de prosseguir e os estudantes voltam ao Largo de São Francisco para concluir o seu protesto. A torcida é toda deles. É bom aproveitar agora, porque o jogo vai engrossar, e muito. de agosto seria uma grande proeza dobrar do 11 de agosto. 11 de agosto, dia dos cursos jurídicos no Brasil. Em geral, os estudantes são notícia nesse dia pela pendura nos restaurantes. A tradição de comer e beber sem pagar a conta para celebrar o Dia do Advogado. Mas em 1977, a confusão não foi nos restaurantes, foi no Largo de São Francisco. E naquela noite, ninguém estava comemorando nada. Que culminam num modo elitista e antidemocrático. Lá dentro, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, juristas, intelectuais e políticos fazem um ato de repúdio à ditadura. Um professor emérito, Gofredo da Silva Teles, leu uma carta aos brasileiros, pedindo Estado de Direito já. Ele fala por todos ali. É uma manifestação forte contra o regime. Contestação aberta de gente importante, influente. Aprendemos uma dura lição. Aprendemos definitivamente que fora do Estado de Direito, a segurança, com seus órgãos de terror, é o caminho da tortura e do aviltamento humano. No lado de fora, os estudantes também protestam. São mais de 7.000, apesar da noite fria de inverno. Mas eles estão mais inflamados que o pessoal do auditório. Eles querem mais. E exigem o fim do regime militar. Diante deles, a tropa de choque da Polícia Militar, comandada por um tipo falastrão e durão, Coronel Erasmo Dias, o homem da ditadura na Secretaria de Segurança. Não vai haver concentração no Largo São Francisco às 5 horas, só isso. Aqui fora não, aqui não. E daqui a pouco eu vou funcionar isso aqui, concentração, hein? Está proibido. O coronel manda os estudantes se dispersarem. Não consegue nada deles, só vai de volta. O coronel manda a tropa cumprir sua ordem. Não é comunista que vai empunhar a bandeira do Brasil, não, viu, meu amigo? Aqui é meia dúzia de maoísta comunista, que um dia vai ter o destino, Deus sabe. Os carros de assalto lançam jatos de água. Voam as granadas de gás lacrimogênio e as bombas de efeito moral. Os policiais partem para cima dos estudantes. O que eu considero? Um desafio à autoridade. Está proibida. No momento oportuno em que eles ultrapassaram todos os limites do razoável e do admissível, certo? Nós tivemos que intervir. Caos total no Largo de São Francisco. Estudantes correm para as ruas laterais, tentando escapar. Uma parte deles se refugia na faculdade. Lá dentro,
é um inferno de gás e medo. Calma, pessoal, só por andar de cima. Os professores negociam uma trégua com o coronel. Pedem salvo-conduto para os estudantes. Eles saem da escola por um corredor polonês. Saem ilesos até onde os jornalistas e as câmeras podem testemunhar. Fora da vista deles, estão entregues à própria sorte. Muitos fogem, vários apanham e outros vão presos. 3 meses separam a passeata pacífica do Viaduto do Chá da noite de guerra do Largo de São Francisco. Neste meio tempo, muita coisa acontece e a violência vai escalando. A organização dos estudantes avança. Em São Paulo, eles renovam a direção do DCE da USP e fazem a primeira assembleia pela volta da UEE, a União Estadual dos Estudantes. Eles saem de novo às ruas pela anistia aos presos e exilados da ditadura. Passeatas e manifestações relâmpagos são reprimidas pela polícia. O movimento se expande nacionalmente. No Rio, estudantes são presos em manifestações. Em Belo Horizonte, tentam realizar mais um encontro pela recriação da UNE e 400 são detidos. Na capital federal, as tropas da PM invadem o campus da Universidade de Brasília para impedir atividades políticas. Em solidariedade aos colegas, os estudantes de São Paulo não deixam as ruas. Fazem um dia nacional de luta no centro da cidade. De novo com passeatas e manifestações relâmpago e com a polícia correndo atrás. Os estudantes fazem o grande ato de 11 de agosto e dias depois recriam a União Estadual dos Estudantes em assembleia na Escola Politécnica da USP. Eles persistem nos atos públicos, reunindo-se agora na Faculdade de Medicina na Avenida Doutor Arnaldo, sempre com a polícia nos calcanhares. Está marcado para a noite, aqui no Teatro Tuca, o encontro que finalmente vai anunciar a retomada da União Nacional dos Estudantes. Os organizadores sabem que a polícia estará lá para impedir. Ela não perderia a chance de prender todos os dirigentes estudantis juntos, como fez em Biúna em 1968. Então, eles enganam os seus caçadores. Reúnem-se secretamente na USP pela manhã para escolher a primeira diretoria da nova UNE. A importância da realização do terceiro N... Eles evitam mostrar o rosto à câmera da TV Cultura para não serem identificados pela polícia, mas estão tranquilos e confiantes. A luta dos estudantes. Insere-se na luta mais ampla. Realizada hoje no Brasil. Por todos os setores oprimidos da sociedade. Por um Estado democrático. Na Assembleia, os estudantes ficam sabendo que a Comissão Pró-UNE foi formada. Chegou a informação aqui na reunião da Faculdade de Medicina que se realizou hoje o terceiro Encontro Nacional de Estudantes. É confirmado? É confirmado. A gente acaba de receber a informação de que realmente foi realizado o terceiro Encontro Nacional de Estudantes. Os estudantes desafiam a proibição mais uma vez. Milhares se reúnem na PUC e nas ruas vizinhas. Os policiais invadem a universidade com truculência máxima. Bora daqui, o que vocês querem aqui? Vai embora daqui! Vai embora daqui! Formalmente estão em busca de identificar subversivos, mas a sua raiva é imensa, incontida. Eles quebram tudo o que vem pela frente, móveis, equipamentos e os próprios alunos. Ato público está proibido, só isso. Nós não vamos desafiar a autoridade, ela tem que ser respeitada. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não sei quantas. Quantas estiverem aqui? Onde é que nós estamos? Dezesseis estudantes são feridos na explosão de bombas de efeito moral. 4 moças têm queimaduras graves e vão para o hospital. Centenas de manifestantes são detidos num estacionamento em frente à PUC.
e depois levados para o quartel da Rota, onde passam a noite detidos. Todos são fichados. 7 serão enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Nós estamos fazendo prova de processo penal e eles invadem e batem em todo mundo. Calma. Meu amigo, por obséquio, é proibido falar aqui. Certo? É proibido falar aqui. Só quem fala aqui sou eu. Certo? É proibido falar. As mulheres foram embora, quer dizer, foram mais inteligentes, como sempre, né? Elas correram para fora da PUC e nós corremos para dentro. A gente tinha corrido já lá para o fundo da PUC, entramos numa sala de aula, bem lá no fundo mesmo, fomos nos afundando para dentro do campus lá, subimos umas escadarias, estava lá acho que no 2º andar, sei lá. E aí, de repente, o pessoal veio batendo na porta e vamos lá, aí saímos todos de mão dadas, as cenas, aparece bem essa cena aí, tem essa cena filmada. Todo mundo de mão dada, em fila, assim, e fomos dirigidos para fora do campus, né? Passavam alguns, eles davam às vezes uma borrachadinha, né? Com o cacetete assim, batia na perna assim. Eu não tomei nenhuma. Nesse caminho todo, subindo a ladeira ali, não tive nenhuma agressão física, não. Só moral. A noite de violência extrema, a agressão à Universidade Católica, o sofrimento das jovens queimadas. Tudo isso vai cobrar um preço alto da ditadura. E vai ser pra já. A invasão da PUC repercute fortemente no país e inflama os debates nesta casa, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Poucos dias depois da ofensiva policial da ditadura, vem a resposta política inesperada. Os deputados instalam uma comissão especial de inquérito para apurar os acontecimentos. Comunista é o símbolo do Partido Trotskista. Estudantes e professores são ouvidos na sindicância. A reitora Nadir Kfouri critica duramente a ação da polícia. A universidade foi ultrajada, não é? Nossos alunos, nossos professores, nossos funcionários indignamente tratados. O coronel Erasmo Dias se defende, exibindo à imprensa panfletos, cartazes e livros, material que ele considera subversivo encontrado na PUC. Realmente existe um plano montado, maquiavélico, por minorias extremistas, marxistas, inclusive com tendências essencialmente violentas, que explorando o dinamismo, a pujança, o vigor da massa estudantil, a usa como manobra. Agora os papéis se invertem. É a democracia que impressiona. A repressão está acuada. Enquanto o assunto ferve, o ditador Ernesto Geisel aproveita para se livrar de um rival perigoso. Ele demite o general Silvio Frota, ministro do Exército, um expoente da linha dura militar, um defensor dos métodos do Ai-Code de massacrar opositores. É um revés para o discípulo Erasmo Dias. No final de outubro, a comissão de inquérito conclui que o coronel abusou da autoridade, cometeu crimes de responsabilidade e também crimes comuns. Os deputados recomendam que o governador Paulo Egídio Martins leve seu secretário de segurança à justiça. Não vai dar em nada para o coronel. Punição a ele, naquele momento, seria pedir demais. Mas o que o episódio podia dar ao país já estava dado. A repressão policial machucava os estudantes, mas o seu movimento fazia a abertura política avançar. 6 meses depois do último ato estudantil de 1977, outros personagens tomam a cena política nacional. Todos os olhos se voltam para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Na manhã de 12 de maio de 1978, nesta fábrica de caminhões, os trabalhadores batem o cartão de ponto e cruzam os braços. Começa a primeira greve operária no Brasil, desde o AI-5. A primeira de muitas, que vão acontecer em todo o país. A greve dos metalúrgicos continua. A decisão foi tirada numa assembleia com a participação de mais de 5.000 metalúrgicos que começaram a chegar ao Estádio Municipal do Pacaembu no início da tarde. Ao longo deste ano e dos próximos, as greves se alastram. Trabalhadores de todos os setores da economia fazem paralisações em busca de melhores salários e condições de trabalho. Não tem que fazer hora extra nem de sábado nem de domingo.
Se der almoço, vocês comem o almoço, tomam o Guaraná, mas não façam hora extra, não. Não vão fazer hora extra, não. Em busca do próprio direito de greve. Algumas delas enchem estádios e entram para a história do Brasil. Confronto entre policiais e metalúrgicos provocou hoje a primeira morte nesta greve dos metalúrgicos de São Paulo, Osasco e Guarulhos. Por volta das 4 horas da tarde, deu entrada aqui no pronto-socorro municipal de Santo Amaro o operário Santo Alves da Silva com um ferimento perfurante na base do pulmão. Ele morreu 3 minutos depois de ser atendido pelos médicos de plantão aqui. Mais de 5 mil metalúrgicos reuniram-se aqui no Estádio Municipal de Pacaembu no final da tarde para decidir os rumos do movimento grevista iniciado há alguns dias. O movimento começou por volta das 2h30, 3 horas da tarde, quando chegaram os primeiros metalúrgicos. Mas o grosso dos metalúrgicos começou a chegar em torno de 4 horas, o horário marcado inicialmente para o início da Assembleia. Essas pessoas vinham do enterro do operário que foi morto ontem num choque com a polícia. Os sindicatos se fortalecem. Os velhos diretores próximos da ditadura, os pelegos, são derrubados. Uma nova geração de líderes sindicais desponta. No futuro, muitos deles serão parlamentares e governantes. Os estudantes abriram caminho para esse novo momento. Testaram a resistência do regime militar e mostraram que ele já não tem a força repressiva de poucos anos atrás. A sociedade organizada, unida pela democracia, faz a ditadura recuar. Trabalhadores já podem tomar a frente das lutas democráticas. O protagonismo agora é seu. Tempo bom, céu aberto. Esse é o clima de 1979. Clima necessário para a revoada dos exilados políticos que voltam ao Brasil com a anistia. Encaminhando ao Congresso Nacional o projeto de lei da anistia. Os aeroportos, como este aqui de Congonhas, vivem grandes festas de recepção, que também são atos pela democracia. O clima começa a desanuviar no país em março, quando o último general da ditadura toma posse na presidência da República. Em vez da transição lenta, gradual e segura de Ernesto Geisel, João Figueiredo chega prometendo abertura política mais rápida. Em poucos meses será aprovada a lei da anistia, permitindo o retorno de líderes políticos que estão há 15 anos no exílio. Em Congonhas desembarca Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas do Nordeste, na luta pela reforma agrária no governo Jango. Volta Gregório Bezerra, líder popular, deputado constituinte em 1946. Chega Luiz Carlos Prestes, o lendário chefe do Partido Comunista Brasileiro, há 50 anos perseguido por quase todos os governos do país. A luta pela anistia teve participação intensa do movimento estudantil. Em todos os atos e ações dessa campanha, os estudantes estavam presentes. Agora, eles também celebram a vitória. Agora, os exilados já aparecem nos telejornais. Políticos antes proscritos já podiam falar nos programas. Eu preciso tratar de me readaptar. Líderes estudantis também podem dar entrevistas. O governo Figueiredo decreta o fim do bipartidarismo compulsório. Arena e MDB não são mais as duas únicas opções de voto para o eleitor. Novos partidos vão surgir nos próximos tempos. E muitos estudantes de hoje serão candidatos por eles. Em maio de 1979 acontece um congresso de reconstrução da UNE, dessa vez na Bahia. Mas a polícia só aparece para controlar o trânsito e dar segurança. De fato, 10 mil estudantes se reúnem no Centro de Convenções de Salvador, um prédio público estadual. Eles são convidados do governador Antônio Carlos Magalhães, que cedeu o espaço para discutirem em paz os seus assuntos e os do país, como cabe numa democracia. Outros tempos, outras práticas. Convivência e diálogo. Embate político sem violência.
A ditadura caminha para o fim, pressionada por uma oposição já bem maior do que ela. A democracia plena agora é questão de tempo. O tempo passa mais rápido e foram os estudantes que fizeram o cronômetro acelerar. A ditadura não é feita para pegar comunista. A ditadura é feita para acabar com a democracia, acabar com a liberdade. E quando ela pega geral.